Olá, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho. Vamos falar sobre Demerval Saviani, um dos grandes pensadores brasileiros que contribui muito para a nossa educação. Vamos falar um pouco sobre sua biografia, principais obras, pensamentos que o influenciaram, as principais concepções. Demerval Saviani nasceu em 25 de dezembro de 1943, em Santo Antônio de Posse, na comarca de Monte Mirim, no interior do estado de São Paulo. Ele estudou nas instituições do grupo escolar da Vila Invernada, que ficava também na periferia do estado. Estudou também no Liceu Salesiano em São Gonçalo, onde cursou o ginásio e o seminário. Ele continuou os seus estudos de filosofia na faculdade da PUC, Ciências e Letras, em São Bento, que era um reduto de estudantes burgueses da época. Ele trabalhava também no Banco Bandeirantes e concluiu seu curso de filosofia em 1966, tendo vivenciado profundas mudanças na sociedade causadas pelo golpe militar de 1964. Depois ele deixou o banco e foi lecionar filosofia em uma escola pública, e por volta de 1966 ele passou a trabalhar em um órgão da secretaria, onde atuou como professor do curso de pedagogia em 1967. Ele ajudou a criar os cursos de mestrado e doutorado de filosofia da educação nessa instituição. E no ano de 1971, ele concluiu seu doutorado na área de ciências humanas e filosofia da educação. Ele estudou também sobre ciências e letras, também na PUC, e em 1978 ele tornou como professor da mesma faculdade em que se formou e ajudou a criar o doutorado da educação nessa instituição. Já em 1979, ele ajudou a criar a ANDE, que é a Associação Nacional de Educação. Ele foi fundador também da ANPED e da SEDES. Já em 1986, ele concluiu a livre docência na área de ciências humanas. Já na história da educação, ele estudou na Unicamp. Em 1988, ele participou da elaboração de um projeto da LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação. Em 1988, ele coordenou o programa de pós-graduação da Unicamp. Saviani também já participou de cerca de 80 bancadas de mestrado e doutorado e teve mais de 60 orientados. E defenderam tese de mestrado e doutorado. Atualmente ele é professor da Unicamp e também está envolvido com diversos projetos educacionais e de pesquisa. Algumas das suas principais obras são A Escola e Democracia, ele escreveu em 1986, também escreveu sobre a educação do senso comum e ciência filosófica em 1980, escreveu também sobre ensino público e algumas falas sobre universidade, também sobre a concepção de Politécnica do Rio de Janeiro, falou também sobre a pós-graduação em educação no Brasil e também sobre questões pedagógicas na formação de professores. A nova lei, também escreveu sobre a nova lei de educação, a trajetória, limites e perspectivas em Campinas, no ano de 1999. Também escreveu o que foi seu principal foco, sobre a história crítica da pedagógica. Escreveu também sobre política da educação no Brasil, o papel do Congresso Nacional na legislação de ensino e da nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação, uma outra política também. Nesse momento nós vamos ver algum pensamento histórico de Demerval Saviani. Demerval Saviani, durante sua trajetória como educador, ele voltou-se a diversos projetos e pesquisas no universo educacional. Uma de suas maiores contribuições tem sido o seu aprofundamento no que diz respeito à análise crítica dos mais diversos conteúdos correlacionados às disciplinas escolares. Sua visão progressista no hábito educacional foi marcada por suas vivências e experiências em períodos de grandes transformações, como a consolidação da democracia num país e também da grande mudança na educação. Esse grande educador defendeu e impulsionou a teoria histórica crítica, que prima pela aprendizagem significativa. Esta teoria surge para Saviani como uma alternativa para modificar a educação na sociedade, trazendo a democratização do saber e atendendo aos interesses populares. Ao contrário do que vem acontecendo, a teoria histórica crítica
é assim chamada, pois para ele a sociedade tem poder de interferir na educação. E essa teoria leva uma consideração esses condicionantes sociais. Por esse motivo, ela é crítica. Ao mesmo tempo, ela é histórica porque a educação também tem o poder de atuar na sociedade, favorecendo sua transformação. Principais concepções. Na obra Educação e Democracia de 1987, com muita clareza e realidade em suas ideias e argumentações, o autor retrata uma série de falhas e problemas no sistema educacional brasileiro, em diversos momentos históricos, e afirma que estas vêm fortalecendo a desigualdade e privilegiando a classe dominante. Ele também retrata a relação entre política, sociedade e educação, fazendo um paralelo entre as teorias da educação. Ao analisar as contradições evidenciadas pela Escola Nova, Saviani tentou, por meio de 3 teses, desmistificar o caráter progressista que essa corrente de pensamento, já convertida em senso comum, pregava para a prática pedagógica. Visava, como essas teses, contestar a forma dominante de se conceber a educação e justificar uma teoria crítica da educação, não reprodutivista, que permitisse compreender a prática pedagógica brasileira e visualizar os aspectos sobre os quais uma teoria efetivamente crítica deveria centrar-se. Essas 3 teses, consideradas por Saviani como indicações para desvelar a verdade historicamente contextualizada, demonstram a falsidade daquilo que é considerado verdadeiro e vice-versa. A primeira tese afirma o caráter revolucionário da pedagogia tradicional e o caráter reacionário da pedagogia nova. Trata-se de uma tese filosófica histórica. A segunda afirma o caráter científico do método tradicional e o caráter pseudocientífico dos métodos novos. Portanto, uma tese pedagógica metodológica. A terceira tese é especificamente política. Preocupa-se em demonstrar que quanto menos se falou em democracia no interior da escola, mais ela esteve articulada com a construção de uma ordem democrática. Quanto mais se falou em democracia no interior da escola, menos ela foi democrática. Com essas teses, Saviani tentou mostrar que, pela tendência dominante, a vara estava torta para o lado da pedagogia nova e que era necessário esboçar uma teoria crítica da educação, cuja perspectiva pedagógica correspondesse ao interesse da classe trabalhadora. Proposta que abrisse espaço para as forças populares e para que a escola fosse uma instituição que possibilitasse o acesso ao saber, elaborando objetivo e produzindo historicamente, e que produzisse professores e alunos a uma prática social, que vislumbrasse o consenso do ponto de chegada e que fosse capaz de produzir transformações em favor de uma sociedade igualitária. Agora apresentaremos as perspectivas filosóficas que influenciou o autor, os acontecimentos políticos e os eventos históricos que constituem a história da sociedade brasileira, que direta ou indiretamente marcaram a educação nacional, sempre estiveram presentes no pensamento de Saviani, que em todas as obras preocupou-se em analisar a prática educacional inserida num processo político e social, mas sempre com uma visão de organicidade, o pensar sobre a ação e sobre a perspectiva de globalidade. Outra peculiaridade da obra de Saviani é a sua produção escrita, que tem como característica grande quantidade de textos elaborados com objetivo pedagógico, enquanto a resposta à sua atuação como professor em sala de aula e a sua interação com alunos. Marx e Engels foram 2 grandes pensadores que exerceram grande influência sobre Saviani, pois partindo da concepção destes dois, de que o homem necessita produzir continuamente a sua existência, e é pelo seu trabalho que ele age sobre a natureza, adaptando-as às suas necessidades. Saviani define a educação como um processo de trabalho não material, diferente do trabalho material que visa a produção de bens materiais para a subsistência, no qual o produto não se separa do ato de produção. O trabalho educativo é o ato de produzir direta
e indiretamente em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. A produção internacional da humanidade implica a produção de ideias, conceitos, valores, hábitos, atitudes, conhecimentos, ou seja, a produção do saber ou a forma pela qual o homem apreende o mundo e é humanizado. O que não é garantido pela natureza deve ser produzido, historicamente, pelos homens. Assim, o saber, o objetivo é considerado matéria-prima para a atividade educativa e deve ter primazia sobre o mundo da natureza, ou seja, sobre o saber natural e espontâneo.